Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Hélio e mais uma videoaula de microbiologia. Pessoal, nessa aula de hoje, tá? Nessa videoaula nós vamos aprender um pouco aí sobre a multiplicação viral, ok? Só que antes, né, para quem está acessando essa videoaula, eu só vou pedir um favor que só acessem essa videoaula se vocês já assistiram a nossa primeira aula de vírus, tá? Vírus, uma introdução sobre vírus, que foi a nossa primeira aula. Tá? Lá eu falo um pouco sobre as características gerais dos vírus, ok? De vírus encapsulado, vírus envelopado, vírus não envelopado, tá bom? Então acessem primeiro aquela videoaula para depois vocês poderem acompanhar essa videoaula sobre multiplicação viral. Nessa videoaula nós vamos ver aí um pouco sobre a multiplicação dos vírus, né? Como é que acontece? Nós vamos ver aí de duas formas. Nós vamos ver a multiplicação viral em células hospedeiras do tipo procarioto e vamos ver também a multiplicação viral em células hospedeiras que são os eucariotos, ok? Então, turma, quando nós falamos em multiplicação viral, nós temos que considerar que lá dentro dos vírus nós temos os genes virais. É muito bem o que esses genes virais? É o ácido nucleico, o material genético que faz parte da composição desses vírus. Lembrando que a maioria dos vírus ou ele possui só o DNA ou ele possui só o RNA como ácido nucleico. E também que esse ácido nucleico, seja o RNA, seja o DNA, ele é apenas, pessoal, uma pequena quantidade de gene, ele é composto por uma pequena quantidade de gene, e esses genes eles são necessários para a síntese de novos vírus. São os genes que estarão relacionados à síntese de proteínas, síntese de enzimas, que poderão ser utilizadas para duplicar o material genético, para produzir proteínas que fazem parte do capsídeo, de proteínas que fazem parte do envelope, para aqueles vírus que são envelopados. Então, os vírus eles possuem o seu material genético que é composto aí por genes virais. São os genes, né, pequenos fragmentos desse material genético que são muito pequenos, essa quantidade desses genes virais, tá bom? Que são necessários para a síntese de novos vírus, tá? Então esses genes virais, pessoal, eles vão codificar componentes estruturais dos vírus, vão codificar proteínas do capsídeo, como eu falei para vocês, ok? E eles também vão codificar algumas enzimas utilizadas na multiplicação do próprio vírus. Então isso pode estar contido nos genes estruturais. Só que nem tudo para que ocorra a multiplicação viral está nos genes estruturais, nos genes virais, perdão. Alguns deverão ser vindos da própria célula hospedeira. Por exemplo, a síntese de algumas proteínas, a síntese de ribossomos, de RNA transportador, a produção de energia também, tudo isso vai ser fornecido pela célula hospedeira. Então existem algumas necessidades para os vírus que vão vir da célula hospedeira. Sem essas propriedades das células hospedeiras, os vírus não conseguiriam se multiplicar, não conseguiriam se reproduzir. Por isso que nós chamamos os vírus de organismos intracelulares obrigatórios, tá? Alguns vírus, mesmo fora da célula hospedeira, ele possui um ou mais enzimas, mas a maioria não possui nenhum tipo de enzima. Eles necessitam entrar dentro de uma célula hospedeira, usar o seu material genético, né, para produzir algumas proteínas, algumas enzimas, né, para conseguir formar enzimas, ou às vezes usar a maquinaria da própria célula hospedeira para formar outras enzimas, para auxiliar tudo isso na multiplicação viral. E quando nós falamos em multiplicação viral, nós temos vários tipos, pessoal, várias formas, tá, que o vírus pode fazer uma infecção, várias formas que ele pode fazer uma multiplicação. Primeiramente porque os vírus, a maioria, pode ser formado por DNA ou pode ser formado por RNA. Só isso aqui já diferencia a forma que vai ocorrer a multiplicação viral, ok?
O vírus também pode ser diferente na questão do capsídeo, se ele é envelopado ou não envelopado. Então tudo isso já altera a forma da multiplicação viral, tá bom? O tipo de multiplicação viral. Então nessa videoaula de hoje sobre multiplicação viral nós vamos ver uma forma geral que isso acontece, tá? Cada tipo de vírus vai ter um tipo especial, alguma diferença na forma que vai fazer a sua multiplicação viral. Quando nós falamos em multiplicação viral, pessoal, nós podemos demonstrar isso em uma curva de ciclo único, tá? Esses dados que nós colocamos em uma curva de ciclo único é como se nós tivéssemos lá uma população de célula hospedeira, né, uma cultura de célula, e nós infectássemos essa cultura de célula. E aí nós conseguimos, então, através da infecção desses vírus nessas células hospedeiras, depois a multiplicação e liberação, nós conseguimos então gerar essa curva de ciclo único. O que nós conseguimos então interpretar nessa curva de ciclo único? Este momento aqui, ó, então aqui nós temos o número de virions, tá? Nesse caso, pessoal, alguns livros tratam, tá, de virions, em vez da denominação do conceito de vírus, tá? É porque quando alguns livros, né, colocam aqui os vírus completos, nós chamamos de virions, tá? Mas isso vai depender de um livro para outro, tá? Mas aqui nós temos o número de vírus, ou números de virions, e aqui nós temos o tempo, né? Então, quanto maior o tempo, nós vimos que aumenta o número de vírus, né? E chega um momento que ele começa a diminuir. Mas notem, pessoal, que aqui no início, né, nós temos uma certa quantidade de número de vírus, né? Nós conseguimos identificar aqui os vírus. Este é o momento que acontece a infecção. Então, imagina que nós tivéssemos pegado lá uma cultura de célula e colocássemos os vírus. Então, é este momento aqui inicial. Com o passar do tempo, começa então a diminuir a detecção desses vírus. Chega um momento, né, um período em que não conseguimos detectar nenhum vírus completo. Depois nós temos um grande aumento na detecção de vírus completo. Esse período em que não conseguimos detectar nenhum vírus completo, nós chamamos de período de eclipse. Por que isso acontece, pessoal? Vocês vão ver que durante a multiplicação viral, acontece então um período chamado de período de eclipse, tá? Já nós vamos ver o motivo que é isso. Então, o que seria esse período de eclipse? É um período da multiplicação viral na qual os vírus completos, né, ou virions, os vírus completos, ainda não podem ser identificados na célula hospedeira durante a infecção. Então tem algum momento, pessoal, que nós não conseguimos identificar, por mais que o vírus está lá presente, nós não conseguimos identificar o vírus completo, o vírus formado. Tá? Já nós vamos entender o porquê que nós não conseguimos. Mas aqui é só para explicar, né, como é que interpretamos aí uma multiplicação viral, ou demonstrando, né, através da curva de ciclo único, tá? Mas para ilustrar como é que acontece aí durante a infecção. E aí quando nós temos aí um período, né, o tempo aí em que nós temos maior pico de infecção, né, maior pico de detecção do vírus, nós chamamos de infecção aguda, porque é um período muito curto, né? Então é um período curto aqui que nós temos em relação em dias, né? É um período muito curto aqui que nós temos então essa grande população, essa grande detecção do vírus, nós chamamos de infecção aguda. Quando nós falamos em multiplicação dos vírus, multiplicação viral, nesta videoaula nós vamos aprender aí a multiplicação viral de vírus de bactéria, que nós chamamos de bacteriófagos, e vamos ver também mais à frente de vírus que infectam células animais. Então, primeiramente aqui nós vamos ver os vírus que infectam as bactérias, onde nós denominamos esses vírus que infectam bactérias de bacteriófagos. Esses bacteriófagos podem se multiplicar por dois mecanismos, pessoal. Nós temos aí o mecanismo chamado de mecanismo do ciclo lítico e o ciclo lisogênico. No ciclo lítico, pessoal, o que acontece? Acontece a multiplicação dos bacteriófagos e no final
desse ciclo, nós temos a lise e, consequentemente, a morte da célula hospedeira, justamente para liberar esses novos bacteriófagos. No caso do ciclo lisogênico, nós não temos a lise ou morte da célula, ela permanece viva, tá? Ela está infectada pelo vírus, mas ela permanece viva. Nós vamos ver aí um exemplo sobre o ciclo lítico, que nós vamos tratar nesse exemplo de bacteriófagos T. pares, que podem ser do subtipo T1, T4 ou T6, e nesse caso eles vão infectar a famosa bactéria Escherichia coli, e nós temos o bacteriófago lambda, que também vão infectar a famosa Escherichia coli, mas por serem vírus diferentes, possuem mecanismos diferentes, ok? Então, pessoal, quando nós falamos aí de ciclo lítico, né, aquele em que nós temos a lise da célula hospedeira, nesse caso a célula hospedeira é uma bactéria, e aqui nós estamos falando de um bacteriófago, né? Então, o bacteriófago, o primeiro exemplo aqui é da multiplicação de bacteriófago através do ciclo lítico. O ciclo de multiplicação dos vírus, pessoal, de forma geral, tá? Para todos os tipos de vírus, eles vão ocorrer em 5 etapas: a adsorção, a penetração, a biossíntese, a maturação e liberação. Então essas fases aqui, essas etapas, elas vão acontecer de forma geral para todas as multiplicações virais, tá? Aqui nós vamos ver essas fases aplicadas ao ciclo lítico, onde nós temos aí a lise da célula hospedeira. Então lá no final vocês vão ver que a bactéria vai lisar, vai romper e vai levar à morte esse rompimento devido à liberação ocasionando a liberação de outros bacteriófagos para infectar outras bactérias. Então, pessoal, qual que é a primeira etapa? É a etapa de adsorção ou adesão. Basicamente, pessoal, é a chegada do vírus sobre a bactéria, a ligação desse vírus com a bactéria. Isso acontece porque, pessoal, na bactéria, tá, na parede celular que está aqui em marrom da bactéria, existem proteínas que vão agir como receptores, ok? Vão agir como receptores. No bacteriófago, no vírus que vai infectar essa bactéria, também existem aqui na região da cauda, tá? Na região aqui da cauda, bem no finalzinho aqui, ó, onde ele vai ter o contato com a parede celular, terão sítios de ligação que vai ligar ao receptor da bactéria. E isso faz com que esses vírus aderem à parede celular da bactéria. Então essa primeira etapa é chamada de adsorção ou adesão. Ocorre por quê? Por causa dos receptores que estão presentes na parede celular, que vão se ligar a sítios específicos do vírus. Eles vão complementar esses sítios do vírus com os seus receptores, ok? Isso então auxilia na ligação do vírus, nesse caso o bacteriófago, na parede celular da bactéria, ok? Depois, pessoal, nós temos a penetração, tá? Então a penetração é basicamente o que? É a entrada do vírus, só que nesse caso não é totalmente do vírus. Para a multiplicação de vírus em bactérias, a entrada vai ser apenas do material genético, tá? Então quando ocorre lá a primeira etapa, tá, em que tem a adesão do vírus na parede celular, o vírus ele então produz uma enzima e libera essa enzima chamada de lisozima. Ela então começa a destruir porção da parede celular. Isso facilita o que? A entrada depois, a injeção, né? A injeção do material genético, que nesse caso vai ser o DNA, tá? Esses bacteriófagos possuem DNA no seu material genético e esse DNA consegue então penetrar para o citoplasma da bactéria. Okay? Então, essa região da cauda, tá, acaba se funcionando como se fosse uma injeção. Tá? Ela injeta o material, que seria o DNA, para dentro da bactéria, direto para o citoplasma. Então, essa é a etapa de penetração. Tá? Então, nesse caso, para bacteriófagos, okay, não ocorre a entrada do vírus, mas sim do material genético. Então, quem penetra não é o vírus, o material genético, isso para
bacteriófagos. Depois, pessoal, lá dentro, tá? Esse DNA, esse material genético, vai ser utilizado para fazer a síntese de novas moléculas de DNA, e também a informação desse DNA vai ser usado para fazer RNAs e sequencialmente essa informação do RNA vai ser usada para fazer as proteínas do vírus. Essa etapa que nós chamamos de biossíntese, tá? Então lá dentro nós tínhamos apenas o material genético DNA. Esse DNA, ele foi usado então como molde para fazer novas moléculas de DNA, para aumentar, né? Para duplicar esse DNA. Esse DNA foi usado como molde para fazer moléculas também de RNA. E essas moléculas de RNA, elas geram então as proteínas que fazem parte do vírus, ok? Essa etapa nós chamamos de biossíntese. Essa etapa faz enzimas para fazer a síntese e a duplicação de DNA, faz enzimas para fazer a produção de RNA, faz enzimas também para fazer outros processos metabólicos que o vírus necessita. Só que nessa fase de biossíntese, pessoal, tem apenas a formação dessas estruturas parciais do vírus. Ou seja, esses componentes não vão se montar para formar um vírus. Então, nessa etapa aqui, por mais que eu tenha todos os componentes, eu não tenho o vírus completo. Por isso que naquele slide que nós vimos, nós identificamos aqui o período de eclipse, onde nós não detectamos vírus completo. Provavelmente porque eles estão nesta etapa aqui, ó, de biossíntese. Tem a presença das estruturas, mas eu não tenho o vírus completo, o vírus montado. Por isso que, durante esse tempo, eu não tenho a detecção do vírus completo, tá? Por isso que eu encontro aqui esse período de eclipse, ok? Isso é muito importante porque, pessoal, caso for necessário fazer algum tipo de detecção, né, para determinar aí se a pessoa está infectada ou não por algum tipo de vírus, é necessário fazer essa detecção após o período de eclipse. Por quê? Porque é o momento em que você vai encontrar o vírus completo. Se essa técnica que você vai utilizar no exame, em que ele avalia o vírus completo, você tem que usar nessa etapa aqui. Se você for usar essa metodologia do vírus para detectar o vírus completo no início aqui, pode ser que você não detecte e o resultado você coloca lá, o resultado seria que a determinada pessoa não teria o vírus, mas após um período nós temos uma infecção aguda muito acentuada, tá? Então é muito importante, tá? Por isso que é importante hoje em dia conhecer, né, as características do organismo, né, do vírus, né? Descobrir do que é formado o vírus, a estrutura desse vírus, ok? Trabalhar com a forma que esse vírus vai agir, né? Tudo isso é muito importante para a produção de uma vacina, para a produção de um teste para detectar esse vírus, tá? Então, é muito importante essas características moleculares, essas características genéticas. Em seguida, pessoal, nós temos a maturação. Então, durante esse processo, é formado os vírus completos. Então, o DNA, né, as proteínas que não estavam ainda formando o vírus completo, nessa etapa eles acabam se combinando, né? Esses componentes se combinam, formando os vírus completos. Aí sim, nesta fase, nós temos a detecção de vírus completo, tá? Então, o DNA, nesse caso, né, do bacteriófago que possui DNA, ele fica dentro do capsídeo, depois o capsídeo recebe a cauda, né? O outro componente, né, recebe a cauda através de ligações, né, químicas para favorecer a formação de um vírus completo. Então, nessa etapa de maturação, nós temos a presença de vírus completo. E em seguida, finalizando, nós temos a liberação, ou seja, todos os vírus completos que estão ali no citoplasma da bactéria, todos os bacteriófagos completos, serão eliminados devido à lise, né? Acontece a lise da membrana plasmática, o rompimento da parede celular. E isso é auxiliado por quê? Por causa de uma enzima chamada lisozima.
Essa enzima ela é codificada por genes do próprio vírus, que produz essa lisozima, que vai estar ali no citoplasma da bactéria, facilitando então o rompimento dessas estruturas da bactéria, né, da parede celular e da membrana, para facilitar a saída do vírus. Isso então provoca a lise, né? Isso provoca a lise e, consequentemente, a morte da bactéria, a morte da célula hospedeira, caracterizando então em ciclo lítico, pessoal. Já o ciclo lisogênico, pessoal, nós temos então a manutenção da célula. A célula hospedeira continua viva. Então vamos aí colocar um exemplo de vírus que realiza o ciclo lisogênico. Nós temos aí bacteriófagos lambda, que também vão infectar Escherichia coli. Esses bacteriófagos, pessoal, que faz o ciclo lisogênico, eles podem fazer os dois ciclos, na verdade, o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Vamos aqui primeiro observar o ciclo lítico. Então temos aqui o bacteriófago se aderiu aqui à parede celular e injetou então o seu DNA, o seu material genético. Esse DNA ele pode ser usado então para formar novos vírus, né? Então esse DNA que era linear se torna circular, ele pode ser usado para formar novos vírus, né? Para formar aqueles componentes que vai fazer parte do vírus. Esses componentes vão se montar, vão se estruturar e formar os novos vírus. E aí pode levar então à lise. Então, nesse momento, nós temos um ciclo lítico. Mas um outro caminho que pode acontecer para esses tipos de bactérias, pessoal, é o ciclo lisogênico. Nesse caso, vai acontecer a infecção, vai entrar aqui o material genético, que era linear, vai se tornar circular. Só que interessante, o material genético viral ele vai acabar se recombinando com o material genético da bactéria. Então aqui ó, nós temos o DNA da bactéria, o cromossomo da bactéria. Como nós temos aqui, ó, em marrom nós temos a parede celular, em amarelo a membrana plasmática. Esse conteúdo aqui seria o citoplasma e aqui é o cromossomo bacteriano. Então, no ciclo lisogênico, aquele DNA viral ele acaba então se recombinando com o DNA da bactéria, formando o que nós chamamos de prófago, tá? De prófago, tá bom? Então, nós temos então essa estrutura. O que acontece, pessoal? Essa bactéria que tem o DNA viral recombinado com o DNA, com o cromossomo bacteriano, ela tem a presença do vírus, tá aqui, né? Tá o DNA, se tem o DNA, porque tem a presença do vírus. Essa bactéria, com essa recombinação do vírus da bactéria com o DNA do vírus, com o DNA da bactéria com o DNA do vírus, ela pode então se dividir, ela pode se reproduzir normalmente. Isso aumenta o número de bactérias com o mesmo DNA. Por quê? Porque para a bactéria se dividir, ela tem que duplicar o seu material genético. Então toda a maquinaria da bactéria para a divisão celular também vai replicar, além do DNA da bactéria, o DNA do vírus também. E aí nós temos várias bactérias com esse DNA recombinado aí com o vírus, com o DNA do vírus. E aí depois, né, acaba dependendo aí de algumas circunstâncias, tá? Pode acontecer então a separação desse DNA recombinante e aí seguir nessa bactéria que está com o DNA separado, né, o DNA viral do DNA da bactéria, pode seguir o ciclo lítico, tá? Mas isso vai acontecer, vai depender de vários fatores, tá? Vai depender de vários fatores para que ocorra isso aqui. Então ele pode ter tanta presença do ciclo lisogênico, onde a célula não rompe, tá vendo que não tem a lise celular? O vírus está presente, né? O DNA viral está presente. Não tem rompimento, a célula vai se dividindo, tá bom? E dependendo das circunstâncias, ela pode entrar em ciclo lítico, que aí sim nós temos a lise da bactéria. Então essas bactérias, esses bacteriófagos, eles podem tanto desenvolver o ciclo lítico como o lisogênico. Isso vai depender dos fatores aí necessários para que ocorra qual desses tipos de ciclo. Aí, pessoal, nós temos então a multiplicação de vírus em células animais, os vírus animais.
e serão diferentes, pessoal. Vocês viram aqui, ó, independentemente se é ciclo lítico ou se é ciclo lisogênico, quem vai entrar é apenas o material genético, ou DNA ou RNA. Isso em multiplicação viral em bactérias, feito por bacteriófagos. Já em multiplicação de vírus em animais, em células eucarióticas, a entrada já é diferente. Por quê? Porque vai entrar o vírus completo, tá? Todo o vírus entra. E a forma de entrar também é diferente. Enquanto aqui nós temos apenas a entrada, né, como eu falei para vocês, do material genético, aqui vai entrar todo o vírus. Ele pode entrar por pinocitose ou por fusão. Por pinocitose, pessoal, tem a formação, tá? O vírus, e nós temos a membrana plasmática da célula hospedeira. E essas aqui, ó, são os vírus, tá? Notem que os vírus estão sendo englobados aqui, ó. E aqui nós temos a formação de uma vesícula, tá? Acaba que o vírus se ligando por receptores também, tá? Os vírus vão ter sítios aqui, ó, que vão agir se ligando a receptores específicos da célula hospedeira que reconhecem, e isso facilita a entrada do vírus. Aqui nesse caso é por pinocitose, tá? Vai entrar por pinocitose. Nós temos então a formação direta de uma invaginação aqui, e ao final nós temos então a formação de uma vesícula dentro da célula. Aqui se fecha, né? E aqui fica então formada uma vesícula onde nós temos o vírus. Aqui é uma entrada por pinocitose. Ele pode entrar também por fusão, né? Ocorre a fusão do envelope, tá? Quando os vírus são envelopados, lembra que é um envelope viral? É aquela membrana lipídica que eles têm. Quando os vírus são envelopados, ele acaba se fundindo com a membrana plasmática. O envelope, né, acaba se fundindo com a membrana plasmática da célula hospedeira. E isso libera então apenas o envelope, né? E libera apenas o vírus lá dentro. E é claro que ele vai entrar através de vesícula também. Então, qual que é a diferença entre entrar por pinocitose e entrar por fusão, o vírus na célula animal? Pinocitose, ele não possui envelope, ele vai entrar direto por formação de vesícula. Aqui não, o envelope ele vai se fundir com a membrana plasmática da célula hospedeira, tá vendo? Aqui está começando a fundir, se funde e libera apenas o vírus sem o envelope, tá? Aí então libera aí o vírus sem o envelope, ou seja, só o capsídeo e o material genético, ele fica livre ali depois no citoplasma, ok? Então já tem uma diferença aí, que é na entrada, né, dos vírus, quando nós falamos aí de vírus que infecta bactérias, que são os bacteriófagos, e vírus que infectam células animais, células eucarióticas. A multiplicação de vírus animais, pessoal, ele pode ser diferente de duas formas. Primeiro porque tem vírus que são formados por DNA, a maioria, né? Pode ser formado por DNA ou por RNA. Alguns, né, vão ter o segmento dos dois. Para aqueles vírus que infectam células animais, esses vírus são formados pelo ácido nucleico DNA, como é que vai acontecer a multiplicação? Aquelas etapas que nós vimos anteriormente, nós podemos encontrar aqui também. Mas qual que é a diferença, pessoal? Lembra que eu falei para vocês que a multiplicação de vírus animais, ele vai acontecer com a entrada do vírus total na célula? Então todo o vírus entra na célula. Então nós temos aqui, ó, um vírus que nesse caso é formado por DNA. Aqui em volta do vírus nós temos o capsídeo. Então nós temos então a ligação do vírus na célula, né, através de receptores e sítios aqui do vírus. E o vírus todo entra na célula, formando então uma vesícula. Depois, lá dentro do vírus, acontece um processo que nós chamamos de desnudamento, pessoal. Durante esse período, tá, que é um período de eclipse também, não um período que nós reconhecemos como eclipse, por quê? Porque é um momento em que nós não temos mais o vírus completo. Nós temos aqui parte do material genético, nós temos o material genético, o DNA dele, livre do capsídeo. Então aqui nós temos as proteínas do capsídeo separadas do DNA desse vírus. Então aqui nós não temos o vírus completo, tá? Nós temos então um período de eclipse também.
Essa separação dentro, tá? Porque nós vimos que lá nas bactérias entra só o DNA. Aqui não, entra tudo. E aí toda a estrutura do vírus ele é desconfigurada, tá? É separada. Isso nós chamamos de desnudamento, tá? Consiste na separação do ácido nucleico viral dos outros componentes do vírus, tá? O que vai acontecer, pessoal? Como esse vírus, papovavírus, tá? Nesse caso ele é formado por DNA. Esse DNA ele é direcionado lá dentro do núcleo da célula hospedeira, tá? Então nesse caso o DNA ele vai lá para dentro do núcleo da célula hospedeira. A maioria dos vírus com DNA vai acontecer isso, tá? O DNA do vírus vai entrar lá no núcleo. É lá que ele vai usar então toda a maquinaria para que esse DNA viral seja duplicado em vários, tá? Outra coisa também que vai acontecer, essa informação no DNA viral será usada para formar moléculas de RNA. E esses RNA serão direcionados para o citoplasma da célula hospedeira, justamente para quê? Para que sejam usados para produzir proteínas que fazem parte do capsídeo. Depois, o que acontece? Esses vírus são formados, essas proteínas entram dentro do núcleo, formam os vírus, e aí os vírus são liberados. Os vírus completos são liberados através de vesículas, tá? Mas pode ter um momento em que a célula hospedeira pode lisar, tá? Pode entrar em lisa. Então isso é em uma multiplicação viral bem geral, quando nós temos aí vírus que são formados por DNA. E lembrando, pessoal, a replicação de todos os vírus animais compreende também as seguintes sequências de evento, né? A dissorção, a penetração, o desnudamento, que nós não vimos na célula em infecção de vírus de bactéria, a biossíntese, maturação e liberação. Então a única grande diferença aqui em questão de etapas é o desnudamento, que nós não temos na infecção, na multiplicação de vírus de bactéria. Isso então, pessoal, isso tudo aqui vai acontecer então em vírus que possuem DNA. Por quê? Porque o DNA depois que o DNA é liberado, ele entra dentro do núcleo, e lá dentro do núcleo ele usa a maquinaria da célula hospedeira para produzir mais moléculas de DNA, mais moléculas de DNA viral, e também produzir o RNA. Nesse caso é um RNA mensageiro. O RNA sai, o DNA fica. O RNA então lá no citoplasma gera várias proteínas, que depois essas proteínas são direcionadas para o núcleo onde está o DNA viral, e aí elas se compõem formando um vírus completo. E esse vírus pode então ser liberado devido à liberação, né, na lise dessa célula hospedeira, ou também da formação de vesículas. Aqui, pessoal, então são vírus, nesse caso são vírus de animais também, mas são vírus que são formados por RNA. Então, por serem formados por RNA, já vai ser diferente. Então, aqui nós temos um vírus, as bolinhas são os capsídeos, aqui a molécula de RNA. Quando esse vírus infecta a célula, né, também faz o processo de adsorção, todas aquelas etapas que vimos também, ele também vai entrar todo o vírus, vai fazer a penetração, vai fazer o desnudamento, que é separar o material genético das proteínas virais. Só que como o material genético viral aqui nesse caso é o RNA, ele não vai para o núcleo, ele continua no citoplasma. No citoplasma ele produz então novas moléculas de RNA, e esses RNA por sua vez produz várias proteínas para formar novos capsídeos, e no citoplasma ocorre então a maturação desses novos vírus e consequentemente depois a liberação desses novos vírus, e continuando o ciclo de multiplicação viral em células, em células eucarióticas, tá? Aqui nesse caso, tá, pessoal, vai ter vários exemplos de
de multiplicação viral quando se diferencia aqui também vários tipos de RNA. Tem RNA de fita positiva, fita negativa, tá? Então vai ter vários tipos, mas aqui eu só quero que vocês foquem, tá? Que a diferença de DNA para RNA é que no DNA nós temos então a entrada do DNA viral no núcleo. Para vírus que é formado por RNA, não tem a entrada do RNA no núcleo. Ela continua no citoplasma e é lá que acontece todo o metabolismo. Então toda a maquinaria para fazer novas moléculas de RNA, para fazer as moléculas novas de proteínas do capsídeo, vai acontecer no citoplasma. As maquinaria da célula hospedeira no citoplasma vai ser usada para formar então novos vírus que depois são liberados. Aqui, pessoal, só para finalizar, tá? Comparação então comparação entre a multiplicação dos bacteriófagos, né, de vírus que infectam bactérias, e dos vírus animais, aqueles vírus que infectam células animais, células eucarióticas. Então, a dissorção, né, a chegada do vírus, que nesse caso as fibras da cauda que vai ancorar as proteínas à parede celular. Então o vírus vai se ligar a receptores que estão na parede celular quando nós falamos em bacteriófagos, vírus que vão infectar bactéria, vírus que vão infectar animais. Essas proteínas, né, esses receptores estão na membrana plasmática, tá? Quando nós falamos de células animais. A penetração, nesse caso em bacteriófagos, apenas o material genético vai ser injetado, né? Nesse caso o bacteriófago carrega o DNA. Já no caso dos vírus animais, o capsídeo vai entrar, né? Então vai entrar o capsídeo. Para aqueles vírus que são envelopados, o envelope então vai fundir com a membrana plasmática, entrando apenas o capsídeo, tá? Desnudamento, que é aquela separação do material genético dos componentes proteicos do vírus. No caso de bacteriófago não acontece, porque só vai entrar o material genético. Aqui acontece, né? Porque vai entrar o capsídeo juntamente com o material genético. A biossíntese, né? Que é a formação de novas moléculas de ácido nucleico do vírus e também das proteínas virais. No caso dos bacteriófagos, isso vai acontecer no citoplasma, né? Então, lá na bactéria, a biossíntese para compor novos bacteriófagos vai acontecer no citoplasma, tudo, né? Por quê? Porque não tem núcleo. No caso de vírus animais, aqueles que possuem genoma de DNA, vai acontecer no núcleo. A biossíntese, no caso que eles são formados por RNA, vai acontecer no citoplasma. E aí nós temos outras diferenças também, infecção crônica, né? Tem a questão da infecção crônica e tem também, de questão mais importante, é a liberação. Nas bacteriófagos, né, vai acontecer a lise, né? Pode acontecer a lise da célula hospedeira. Os vírus envelopados, né? Nós falamos que no caso de células que são infectadas por vírus animais, os vírus vão sair por um processo que nós chamamos de embrotamento, tá? Por quê? Porque nesse caso não vai lisar praticamente a célula, né? Alguns podem acontecer de lisar? Pode, tá? Mas aqueles que são envelopados, eles vão brotar. Por quê? Porque eles, como são envelopados, assim que eles entram em contato com a membrana plasmática, né? Nós temos aqui uma vesícula, por exemplo, com o vírus aqui dentro. Quando entra em contato, ele acaba se ligando a essa membrana plasmática e essa membrana plasmática então acaba formando então o envelope desses vírus. É como se fizesse um brotamento. Os não envelopados, aí sim, eles vão romper a membrana plasmática, vai levar a lise da célula hospedeira. Então aqui é mais para comparar a multiplicação dos bacteriófagos, dos vírus que infectam bactérias e dos vírus que infectam as células animais, que nesse caso são o tipo de células que nós possuímos. Pessoal, então, de videoaula sobre multiplicação viral era isso, tá? Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, pode mandar mensagem, tá? Um grande abraço aí para todos e bons estudos.